Tô fazendo live, tô tentando fazer uma live, né, principalmente nesse momento de loucura, né? Tô tentando fazer uma live uma vez por semana, 2 vezes por semana se eu conseguir, e ver se eu consigo encontrar os mestres disponíveis para trocar uma ideia, um bate-papo e falar um pouco sobre eles, que acho que é bem importante, é muito legal. Então a galera que tá aí, pode ser, galera, todo mundo que tem aí, que fala inglês e tudo, quiser fazer pergunta, would like to make questions in English and everything like this, please do so and it'll be amazing. O Messi acabou de entrar, ó. And send a request. Agora o Messi está. Fala, Fala, mestrão! E aí, tudo bem? Deixa eu acertar isso aqui, peraí. Tá bom. E aí? Como é que o senhor tá? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo otimamente. Ah, perfeito. Como é que o senhor tá? O senhor tá no Rio? Eu tô no Rio, tô em casa, quarentena. Quarentena. Ô, mestre, como é que o senhor tá? Tudo bom? Saudade do senhor primeiro. Também, pô, saudade aí. Muito obrigado aí pelo convite aí da live. Obrigado, senhor, de aceitar. Eu tava falando agora antes. Eu tô tentando fazer uma live por semana, se eu conseguir, e encontrar os mestres para falar um pouquinho e falar sobre a história dos mestres. Eu acho que esse momento que a gente tá vivendo agora, ele é tão diferente do que a gente tá acostumado, que eu acho que a gente tem que tirar os proveitos, arrumar uma maneira para tirar os proveitos de aprender com essa situação toda, né? Com certeza. E eu acho que fazendo as lives, principalmente esses bate-papos, eu acho que a capoeira também, a gente treina, que é importante, mas também falta, às vezes, um bate-papo e conversar com os mestres, saber um pouquinho sobre eles, e entender, ver a capoeira de uma outra maneira, né? Ah, legal. Essa iniciativa é muito importante. Eu acho que, como você falou, a gente está vivendo um momento único aí, e a gente tem que tirar aprendizado de toda essa situação. Exatamente. Então, eu primeiramente quero agradecer ao senhor muito, 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 tirar o tempo do senhor aí na quarentena e para falar com a gente aqui, com a galera que vai entrar. Queria que porque o senhor tem uma história tão fantástica, tão bonita. O senhor me inspira muito. Eu já falei isso pro senhor antes. Só as pessoas conhecendo o senhor mesmo para entender essa energia e realmente, desde quando eu conheci o senhor, foi muito fantástico. E eu queria fazer essa live para as pessoas tentar conhecer um pouquinho o senhor. Às vezes não tem oportunidade de estar pessoalmente, mas às vezes na live, assim, a pessoa pode mandar uma pergunta e falar que ficar um pouquinho mais próximo, né? Pô, que bom, Casquinha. Eu fico muito lisonjeado e fico muito agradecido por esse carinho. Já tem gente perguntando para conta a história do mestre. Então, na verdade, assim, eu comecei a capoeira muito na década de 70, meados da década de 70. E aí foi eu acho que a capoeira que me escolheu, a capoeira que escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe a capoeira. E eu estava no final de semana, acho que foi um sábado, eu era um menino novo ainda, e eu estava na praia e vi um pessoal fazendo uma movimentação, um negócio que eu fui criado na beira da praia, então eu ia para ficava sozinho, nadava e fazia minha ginástica sozinho ali, e eu vi esse pessoal, pô, aquilo me intrigou. Aí e tinham 2 mais velhos que eles moravam na minha rua, e eu conhecia eles. Era uma galera e eu fiquei meio intimidado de chegar, porque eu não conhecia todo mundo. Aí quando eles foram embora, não sei por que eu fui até eles, os 2 que ficaram, né, que eu conhecia mais, que moravam na rua, e eu perguntei o que eles estavam fazendo. Aí eles disseram que era capoeira, eu não tinha nem ideia do que era capoeira. E aí eles falaram que ia ter um evento e perguntaram se eu não queria ir, mas eu era garoto. Aí eles falaram pediram permissão aos meus pais e aí me levaram. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha acho que 11 para 12. Era menino ainda. E aí, rapaz, eu fiquei louco, entendeu? Eu lembro que foi um batizado e tinha muita gente, eu não conseguia ver, aí eu trepei numa cadeira e tava tendo um esquete de briga e eu pensei que fosse verdade. Mas era tudo era um teatro. Era um teatro. Uma encenação. Foi assim uma plasticidade, foi
porra, eu fiquei louco. Falei, caramba, isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso. Eu comecei a treinar. E o mais interessante é que na semana que eu comecei a treinar, eu não sabia. Na verdade, eu nadava, né? Garoto, eu nadava. Eu não sabia movimento, eu não sabia nada. Mas eu sentia que eu já conhecia. Na primeira semana, eu falei, pô, mas eu conheço isso. Mas eu não sabia fazer nada. Isso foi muito interessante. E aí, essa foi a primeira vez que o senhor sentiu e falou assim. Foi a capoeira, a arte falando mais forte que o senhor, assim, nesse sentido de puxando o senhor para fazer aquilo? Eu não sabia o que era. Eu sentia que era uma coisa íntima. Eu já conhecia aquilo, mas eu não sabia nada, pô. Não sabia nada, não sabia. Então, isso que me. E, de repente, eu me apaixonei, né? Muito cedo eu decidi que eu queria viver da capoeira. Não sabia como fazer, porque eu sempre quis almejar coisas, entendeu? E eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Mas aí foi indo. E hoje, esse ano, o senhor está celebrando 31 anos de Capoeira Brasil, né? Eu perdi você. Perdi. Esse ano, vocês estão celebrando 31 anos de Capoeira Brasil, não é? Ô, mestre, está cortando, eu acho, a ligação aí, ó. A internet. O senhor está me ouvindo? Na internet, aí o mestre deu uma frisada lá, o mestre saiu. Peraí que já o mestre volta, aí voltou de novo. Perdi a conexão. A internet, mestre. Caiu. De vez em quando, não sei o que acontece. Tá indo tão bem, pô. Às vezes cai mesmo. O senhor, eu estava falando, esse ano, o Grupo Capoeira Brasil está celebrando 31 anos, né? 31 anos. 31 verões. O senhor, quando que o senhor saiu do Brasil, o senhor também tem um trabalho maravilhoso no exterior. Quer dizer, o senhor tem bastante aluno em vários cantos, né, no Brasil inteiro. Sim. E eu também vi que o senhor tem um projeto, do grupo, mas fora, que não sei, do grupo, acho que não lembro do nome agora, Ginga Brasil? Projeto Ginga Brasil, A gente, na verdade, esse projeto, a gente começou ele, quer dizer, quando eu voltei da segunda, porque eu vou contar a história, assim, em 80, na década de 80, eu fui a Nova York. Fui dar aula de capoeira em Nova York, acho que 82, 83. Aí fiquei lá quase um ano. E aí voltei porque eu queria desenvolver um trabalho no Brasil, porque até então eu não tinha um trabalho assim, eu era conhecido como capoeirista, mas eu não tinha um trabalho substancial. De grupo e tal. Isso. Aí eu voltei e falei, não, quero desenvolver um trabalho aqui no meu país. E aí, da segunda vez que eu saí, já foi em 98, 99, que eu fui para Los Angeles. Entendeu? Mas. Então antes eu fui para Nova York, ficou em Nova York? Fiquei 9 meses. Eu fiquei 6 meses trabalhando com capoeira. Na verdade, foi assim: eu fiz um show com um grupo folclórico, Brasil Tropical. Até Brasil que era o Camisa Roxa. Que era do Camisa Roxa, ele tinha na Europa. E aí eles foram ao Canadá, e do Canadá eles foram fazer voltaram para o Brasil para fazer uma turnê para o Brasil. E nessa época eu trabalhava na terno e no mercado financeiro, mas eu trabalhava porque meus pais falavam que eu não queria nada com a hora do Brasil, não sei o quê. Aí eu arrumei um emprego para trabalhar, mas eu queria capoeira. E aí eu vi um anúncio no jornal que estava abrindo teste para fazer uma audição para fazer a turnê pelo Brasil. Aí, vou fazer isso. Foi até aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional. E aí eu pedi demissão do trabalho, porque eram 2 meses de turnê. E eu só tinha. Vou fazer uma demissão e vou encarar a turnê. Eu só tinha direito a 1 mês de férias. Mas eu falei, eu pedi demissão, aí fiz o teste, passei, pedi demissão. E aí eu falei com minha mãe que a gente ia fazer uma turnê, que não sei o quê, papapá.
e que depois... E aí ela falou, que bacana, porque era a pessoa que eu tivesse de férias. Aí eu fui, aí comecei essa turnê, aí nós foi interessante, porque a gente passava 3 dias em cada cidade. E aí eu estava a fim de conhecer o Brasil, pô. Lógico, tá viajando 2 meses, né? Pô, ganhando uma pratinha, fazendo o que gosta e conhecendo as cidades. E aí foi. E aí, se não me engano, eu fazia 3 números. Era a capoeira, era o maculelê, um caboclinho, uma dança indígena lá, que eu ensaiei, e era isso que eu fazia, e era isso que eu queria fazer, o que me propus. Como é que era o nome do show? Como é que era o nome do show? Brasil Tropical. O Brasil Tropical. É. Aí, só que, pô, nesse inteirinho era uma confusão. Primeiro que foi passado pra gente que a turnê ia ser toda de avião. Aí depois. Aí foi de ônibus. Aí foi de ônibus. Mas para mim foi mais maneiro, porque. Dá para conhecer o país mais, fica mais legal ali. Você não conhece o país, você vai lá, é rápido, mas pô, de ônibus foi. Pô, para mim, assim, foi uma viagem que marcou muito minha vida. Porque a gente atravessou, pô, eu lembro de madrugada, a gente atravessando São Francisco de ônibus com a balsa, Caracas. a lua. Quer dizer, foi uma coisa bem. Que marcou muito a minha vida. E a gente tinha aquele cassete que eu via o fonezinho com vídeo, aquele cassete antigo, né? Acho que é dentro do seu tempo isso não. Não, eu também. E aí eu conheci um cara chamado Zimba. Ele era bailarino da companhia. E ele falou, porra, boneco. E ele veio de Montreal. Ele falou, cara, porra, Montreal, o pessoal ficou louco com a capoeira, porque o número da capoeira sempre chamava muita atenção. Chamava, aí eu falei, caramba, ele falou, porra, capoeira em Montreal, o pessoal ficou louco, não tem capoeira lá, não sei o quê. Aí eu fiquei naquela, eu falei, pô, sabe uma coisa? Eu pensando comigo, falei, vou para Montreal. Vou para Montreal. Decidi assim na viagem. E aí tiveram uns problemas na viagem, negócio de briga, e, era um negócio... Política. E aí começou um negócio de pagamento. Aí eu falei, sabe uma coisa? Porra, não quero mais isso. Aí eu pedi demissão. 1 mês. Do show. Do show, E aí voltei. Aí voltei pro Rio, mas eu já estava decidido para ir para Montreal. E aí eu falei com meus pais, falei, minha mãe, pô, a gente vai... Porque, na verdade, essa turnê, depois do Brasil, ia para o Caribe. E eu comentei com ela. E aí eu falei que a gente chegar, não sei o quê. E aí ela falou, legal. E aí eu falei, eu vou viajar. Ela, vocês vão quanto? Que era a pessoa que fosse com o grupo. Eu falei, não. Aí eu contei a história, ela apavorou, né? Aí ela, meu trabalho, não sei o quê. Eu falei, eu pedi demissão. Pedi demissão. Aí, porra, foi uma confusão danada. Aí eu falei, bom, agora é o seguinte, agora eu tenho que treinar. E, pô, eu vou sair e, pô, sozinho. Aí comecei a treinar, aí não estava mais trabalhando, e aí caí dentro do treino, eu comia direto, o dia inteiro. E aí meus pais falaram, tu é vagabundo, tu não quer nada, só quer a capoeira. Falou que ia viajar, falou que não sei o quê, parou o trabalho. Aí eu falei, pô, aí fiquei, mas eu tinha consciência que eu tinha que me preparar. Aí treinei, passei uns 6 meses treinando, e eu tinha nessa época, eu tinha comprado um Fusquinha bem velhinho, e eu tinha uma motinha também. Aí eu vendi o Fusca e a moto e comprei a passagem. Só que antes disso, todo mundo falava, não, que Nova York é isso, Nova York é aquilo, Nova York. Falei, pô, mas o senhor já tinha ido para Nova York? Não. Essa daí é antes, da primeira viagem. Essa aí foi a história da primeira viagem. Ah, tá. Aí, pô, eu queria ir para Montreal, porque o cara falou, o Zimba falou que... né? Aí eu falei, pô, foquei em Montreal. Aí o pessoal começou a falar, não, que porra, Nova York é isso, Nova York é aquilo, não sei. Eu falei, pô, cara, sabe de uma coisa? Vou para Nova York. Eu vou para Nova York. Vou dar um pulo. Aí eu comprei uma passagem, eu lembro como se fosse hoje. Eu comprei uma passagem e me sobrou $100. Eu tinha $100 e o número de um telefone que era hoje em dia, meu irmão, que é o Mestre Gelon. Só, mais nada. Imagina. E acaba que falava inglês, porque quando você estuda, você tem uma aula de inglês aqui e ali, aí tu acha que você sabe fazer inglês, né? Mas aí o interessante é que, na verdade, eu não conhecia o Gelon, eu conhecia o Gelon de treinamento, porque uma vez por ano ele ia para a academia, ele batia lá na academia, e a gente treinava, todo mundo treinava. Quando eu saía para treinar com ele de parceria,
Eu treinava, apertava a mão e saía. Mas todo mundo bajulando o gelão, bajulando. Eu falei, porra, cara, todo mundo chupando, puxando o saco. Aí depois que eu vim entender que o cara morava fora. Entendeu? Ah. E a galera, porra, queria uma ponte, uma escada. E eu falei, estou querendo ir embora para Nova York. Porra, e aí, bom, conclusão, peguei o avião, e aí a primeira lição, porque tudo você aprende, né? A primeira lição, tudo. Eu não sabia, não tinha endereço, como eu te falei, eu tinha uma nota de 100 e um número de telefone. E o inglês, mal. Não. De novo. Voltou, tá me ouvindo? Voltou? Então, aí a primeira lição foi o seguinte: subiu o avião, veio a refeição. Aí na refeição veio uma coisa que, pô, eu não gostava de comer. Não lembro o que. Aí eu pensei e falei, pô, sabe lá quando eu vou ter a segunda? Vou ter que comer de novo. Botei tudo para dentro. Então, são os mínimos detalhes, se você estiver atento, que você vai ganhando um aprendizado, né? Aí cheguei lá, você tem ideia, em acho que 82, 83, eu cheguei lá, primeiro que eu achava que eu entendia inglês, começou a falar, eu não estava entendendo nada, eu falei, pô, aí só que em Nova York tem o espanhol, e aí eles falam muito inglês latino. e espanhol, sempre o inglês e espanhol. Aí falavam, eu nem entendi nada, aí falavam uma língua, eu falei, pô, isso aí parece português, cara. Aí, porra, isso aí parece português, isso aí é parecido. Aí consegui ligar para Gelon. Aí liguei para Gelon, ele falou, porra, boneco, tudo bem, não sei o quê. Ele até, a gente se fala, eu chamo ele de negão, ele me chama de negão, pô, negão, porra, tá aí. Eu falei, eu tô. Ele falou, tá onde? Pô, eu tô no aeroporto. Ele, pô, sério, não vou vir para casa aqui, não sei o quê. Aí me deu a dica. Você tem ideia? Do aeroporto até a casa dele, naquela época, se eu fosse pegar um táxi, eu já tinha perdido os 100. Assim, ó. Pô, aí peguei ônibus, peguei subway, metrô, né? Peguei tudo, cheguei na casa dele. Aí cheguei na casa dele, aí, pô, hoje a gente é irmão, né, cara? Ele me deu uma força e eu também dei muita força para ele, sabe? E aí a gente trocou energia e aí eu falei, pô, já não quero eu quero dar aula lá em Montreal. E aí eu cheguei, mas aí estava pintando, nessa época, ele estava começando a companhia de dança dele, que chama Dance Studio. Ele estava começando, a gente fez show, eu fiz show pra caramba com ele, pô. A gente fez show na Off-Broadway, fez aquele Black Orfeu Negro. Eu fiz um show de Broadway, eu fiz A Morte. Eu era todo esqueleto, todo de preto, com um negócio de uma. E eu entrava saltando no show, que era A Morte que passava, tinha uma simbologia. Isso aí que ano? Isso foi 82, 83, eu acho. Bom, aí, tem tempo aí pra gente falar? Nossa, tem tempo com força. Não pode ficar aqui, ainda vamos ficar aqui. É igual lá em Los Angeles, nos eventos, à noite conversando. Aí, o que acontece? Aí ele estava também, como eu te falei, ele estava começando a Dance Brasil. E estava pintando muito showzinho de escolas, de demonstração, não sei o quê. E aí eu peguei esse viés aí, porque eu precisava de dinheiro, pô. Aí comecei a dar show. Claro. Aí eu fui a Montreal. E aí eu tinha, em Montreal, para não dizer que eu não tinha outro, eu tinha um contato de um cara que o Zimba me deu, que era um cara, um faixa preta de uma outra luta lá. Ele falou, pô, esse cara gostou muito, pô, procura ele. Aí eu cheguei em Montreal, procurei o cara. Só que o cara, ele era ele deve bater com a minha idade hoje em dia. E naquela época ele era mais novo, e ele tinha uma série de faixas pretas embaixo dele, entendeu? E eu fui com um patete, aquele VHS para mostrar. Eu fiz uma mise-en-scène legal. E aí ele falou, pô, quer dar uma aula para os meus professores? Aí eu dei uma aula aos professores, fiz uma lecture lá para ele. Você deu uma lecture lá? Os caras ficaram loucos. E eu senti que aí ele deu um passo para trás e falou, porra, isso aí vai dar bom para mim, não. E aí ele falou, se você quiser, você pode dar aula aqui no ginásio, mas, pô, só cuidado com a imigração, porra. Aí o cara sacanagem, né? Cantou a pedra. O cara ligando lá na migração já. Ele cantou a pedra para mim. Pô, e Montreal é uma ilha muito, pô, bem
controlada, né? Então eu falei, sabe uma coisa? Aí voltei para... Esse foi um final de semana. Eu fui 2 ou 3 finais de semana para Montreal para tentar organizar, mas ele não funcionou. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ficar em Nova York. Aí, pô, comecei... Mas eu tava sobrevivendo lá. Porque, você sabe, tá começando, dando aula de capoeira, não tem sobreviver, comprar... Pô, e depois da história ainda que o senhor chegou com $100, e só de conhecer o Mesgelon de 1,8, tudo bem e tal, de treinamento... Não, aí... ainda tem mais. Tem um detalhe importantíssimo que eu esqueci de contar. Quando eu cheguei no Gelon, ele morava em um bairro chamado Washington Heights, que hoje, pela gentrification, o bairro está tranquilo. Mas é um bairro pesado. Na época era casca grossa. Porque era depois do Harlem. Tem o Harlem e tem o Washington Heights. E era só latino, pô, os caras, pô, drug dealer, aquela... E aí... Eu cheguei lá, aí bati na porta, subi a escada assim, ele morava, se não me engano, no 102. Era um prédio velho. O apartamento era grande, mas era um mais antigo. Antigo. Eu toquei a campainha na porta dos fundos. E aí a porta dos fundos estava na cozinha, né? Eu toquei a campainha, na hora que ele abriu a porta, tocou o telefone. Aí ele, porra, eu comprei, atendeu o telefone. Adivinha quem era? Era o governo dando uma verba para professor de capoeira. Nossa! Aí eu levantei o dedo, falei, porra, cheguei. E aí as coisas foram acontecendo. Aí, para resumir a história aqui de Nova York, aí quando deu 6 meses, eu falei, pô, quero voltar para o Brasil, cara, para fazer um trabalho lá. Só que, pô, o senhor não estava dando aula em Nova York, só fazendo shows, né? Não, eu estava dando aula, mas... Pô, 6 meses dando aula não dá. É o começo, né? Aquele negócio, 1, 2, 3. E tava fazendo showzinho, não sei o quê. Aí o senhor resolveu voltar pro Brasil. Aí resolvi voltar pro Brasil, só que eu tava duro. Eu falei, pô, não pode voltar duro, sem dinheiro nenhum. Aí eu parei de fazer show, dar aula, não sei o quê, e aí arrumei 4 empregos. Aí eu trabalhei, rapaz. E aí eu tava forte pra caramba pô, subia a corda, nadava. Fazia exercício. Pô, você tem ideia, o Gelon foi treinar comigo uma vez. Ele falou, bora, vamos treinar no parque lá. Ele falou, não, tu é maluco, rapaz. Eu atravessava o campo de futebol americano que tinha no parque lá, dando martelo. Aí depois voltava dando S dobrado, S dobrado, que é o parque inteiro. Aí macaco. Caraca. Aí, pô, agachamento e ponteira, agachamento. Não. Pô, mas o treinamento era assim. E era uma coisa normal para mim. Eu andava... Aí, Nova York, você anda muito, né? Eu andava com caneleirinha no pé, subindo, descendo de casa. Era doideira, coisa de doido. Nessa época, o mestre Itaborá morava com o senhor nessa época, não era essa época? Não, o Itaborá foi o seguinte, aí eu comecei a trabalhar, né? Eu fazia, se não me engano, eram 3 ou 4. Eram 3 casas noturnas e um lava-jato. E aí eu li uma reportagem que quanto menos você dormisse, mais energia você tinha. Mais você produzia. E aí eu fiquei 3 meses da minha vida dormindo só 3 noites por semana. Caracas! Eu rodava direto, 4 noites eu rodava nas casas noturnas. Aí tinha uma casa noturna, eram 3 casas noturnas. Mas tinha energia mesmo? E daí como é que ficava? Sem dormir? Rapaz, quando você é garoto, você tem energia, né, pô? Mas aí você acaba vem agora, tá tudo arrebentado aqui, pô. Exato, o resultado vem mais tarde, né? Mas assim, eu trabalhava num car wash que era só carreta maneira. Então eu começava de manhã, acabava de noite, de tardinha, né? 6, 7 horas. E não tinha tempo para ir em casa, porque, pô, Washington Heights era downtown. Muito, pô, só para subir de metrô era quase 50 minutos. Aí depois não tinha jeito, eu tinha que pegar na casa noturna. Então saía de um trabalho e ia para outro. Direto. Aí tomava banho no car wash e comia quando eu chegava na casa noturna. Aí tinha uma casa noturna que era até uma casa brasileira chamada SOBs. Essa eu fazia segurança, fazia show de capoeira. Puta. Não, mas pelo menos ainda fazia o show de capoeira ainda. Fazia até com o finado Lorimil Machado. Maluco pra caramba. O Lorimil foi o que saiu da Bahia com o Gelon. Eles saíram juntos.
Gente fina, mas doido de pedra. Aí, boneco aí, parangolé, parangolé. Parangolé. É. E aí tinha uma casa noturna que você trabalhava que não tinha que pagar para entrar. Essa era muito punk, entendeu? Porque era porta assim. Aí, meu irmão, entra qualquer um. E essa era tipo aqueles faroeste, né? Aquelas portas assim, ó. E a área era era 4 com a A, que era uma avenida de drogadar. Hoje em dia está tranquilo, mas naquela época ela tinha. Pra você ter ideia, tinha uma esquina na praça assim, pô, no 4 de julho, os caras tocavam aquele morteiro da esquina, na diagonal, assim, ó, para dentro do negócio. Caraca. Morteiro que solta assim para cima, os caras soltavam assim, ó. Rojão, né? Era uma área pesada. E nessa nightclub, nessa boate, que era um bar, né? Eu fazia segurança e aí limpava tudo, eu fechava a casa e aí atravessava a rua, comprava umas frutas e ia para o outro lado da ilha já começar o trabalho lá. Caraca! Vou te falar, o pessoal acha que é brincadeira, mas... Não, e tem muita gente que às vezes sai do Brasil, o cara já acha que o cara que tá lá fora do Brasil, ele já acha que o cara chegou lá bem pra caramba, já chegou com trabalho, já chegou bem, chegou com dinheiro. Tem um amigo meu que fala, todo mundo só vê a cachaça que eu bebo, mas o tombo que eu levo, ninguém vê nada. Eu tenho exemplos de mestres, inclusive, mestres de capoeira, que chegaram lá quando viram o meu trabalho em Los Angeles, o cara, porra, vou ficar aqui em Los Angeles. Vai, fica. Fica. Tá lá com 5 gato pingado. Pô. Exatamente. É dificuldade que ninguém conhece, que ninguém sabe, que é na verdade, que constrói a gente ser o que a gente é hoje, né? E construiu, o senhor só é o que é hoje por todas essas experiências e dificuldades que o senhor passou nessa jornada, né? Com certeza. Que não foi difícil. Não foi fácil, né? Foi difícil pra caramba. O Itaborá, eu deixei ele lá numa dessas casas lá. E trabalhava nessas casas do Doutor. Porra, era uma viagem. Eu andava... E quando você tá com energia boa, nada te acontece, assim, pelo menos minimiza, né? Eu passava em lugares em Manhattan ali, naquela época, perto do Cais do Porto ali, naquela região, que o pessoal falava, pô, você passou por ali, boneco? Ah, você é louco? Entendeu? Eu acho que é energia, entendeu? Energia, verdade. Aí depois o senhor resolveu voltar pro Brasil, o senhor voltou pro Brasil, então, nessa época, depois desses 6 meses... E depois de 9 meses, né? Porque eu fiquei 3 meses trabalhando capoeira, 3 meses trabalhando para voltar com dinheiro para poder morar sozinho, não precisar voltar para os meus pais. E aí comecei o trabalho aqui. E aí o trabalho aqui foi o seguinte, foi duro também, porque eu estava morando na Urca e comecei a dar aula... Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, eu morei na Urca e dava aula em Jacarepaguá. E eu não tinha carro. Porra, eu levava tabaco, birimbau, tudo no ônibus. Até eu conseguir deixar o tabaco no local lá, arrumar um local para deixar. Vou te falar, eu passei um ano e meio da minha vida pagando para dar aula. Caracas. Aí o pessoal só vê os loiros, né, cara? Só vê a cachaça que eu vejo, mas os tombos que levo, nada. Verdade, viu, mestre? Só vê quando tem 400 alunos na academia. Exatamente. Mas aí o senhor ficou no Brasil, quantos anos o senhor ficou no Brasil? Até sair de novo? Aí eu saí em 98, 99, mais ou menos. Aí fui para você ficou um tempão no Brasil ainda, aí construiu o trabalho no Brasil e depois resolveu para... Aí eu construí um trabalho, eu entrei na televisão em 95, eu acho, 96, eu entrei na televisão, aí deu um boom legal. Boom, né? Aí o senhor foi para os Estados Unidos? Aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei 15 anos. Aí voltei em 2013. Agora o senhor voltou para o Brasil, daí o senhor foi para Los Angeles e voltou para o Brasil em 2013. 99, fiquei até 2013, mas eu tenho uma academia em Los Angeles ainda. Aqui você conhece lá. Né? Tem o Chegado e a Pavão, ele tomou conta lá, e tem os outros professores dando aula também lá. Então o meu quartel-general é lá. Mas agora no Brasil, o senhor está dando aula agora no Brasil, né? Não, no Brasil agora eu estava dando aula. Mas assim, diariamente não estou mais dando, não.
Ah, tá bom. Mestre, para quem não conhece o senhor, eu conheço, isso aí, a energia que o senhor tem, que é fantástica.